Bem-vindos à nova rúbrica do Valley Talks. A conversa continua com, é uma rúbrica nova em que nós vamos estar a participar com a Clínica Escutamente, nosso parceiro de saúde mental. Hoje a conversa continua com a doutora Salomé Ratinho. Olá, doutora, como está? Olá, obrigada pela oportunidade de estar aqui nesta rubrica. Falo por mim, mas também por toda a Escutamente, como uma clínica que se tem dedicado especificamente ao desenvolvimento e à saúde mental, como nós costumamos dizer, dos 0 aos 100 ou 120 anos, e porque realmente também no nosso trabalho e também na nossa vida pessoal, nós sentimos que os temas de saúde mental, não só de doença, não é? Mas também de como é que nós podemos cuidar da nossa saúde mental, como é que nós podemos prevenir, como é que nós podemos agir precocemente. Todas estas coisas, ainda que tenham melhorado bastante, se tornarem-se mais públicas desde o Covid, não é? Que foi assim um efeito secundário bom para a saúde mental, mas ainda assim continuam a existir muitos mitos, muitos estigmas. Claro. Portanto, todas as oportunidades que nós temos de poder trazer este tema de uma forma mais pública, eu acho que devemos, pelo menos assim nós consideramos, aproveitar para poder fazer isso. E eu deixo já aqui um agradecimento público à Clínica Escutamente, à doutora Salomé, aos questões profissionais que vocês vão conhecer e que vão participar aqui connosco também, porque efetivamente nós sentimos que fazia todo o sentido termos esta parceria e não só ser 2 pessoas ou 3 pessoas a falarem aleatoriamente sobre temas de tanta importância e tamanha importância na nossa sociedade hoje em dia, mas temos também o ponto de vista técnico a acompanhar essas temáticas, para que toda a gente possa também tirar um bocadinho de algumas ilusões ou ilações sobre o que está a ser falado, num sentido mais profissionalizado e tirar também algum valor extra, para se precisar ou se estiverem na mesma situação, saberem como avançar, como tratar e aonde se dirigir. Okay? Doutora, vamos começar pela temática de hoje. Hoje vamos falar sobre burnout em profissionais. Nós no início tínhamos pensado em falar sobre profissionais de saúde, mas se calhar vamos estender aqui a outros profissionais de outras responsabilidades. Para começar, o que é o burnout, não é? Claro. Muitas vezes, quando se fala do burnout, há muito esta tendência de, pronto, tu precisas é de descansar, portanto, estás cansado, é normal, estás cansado, a profissão é exigente, só que isto não é só uma questão de cansaço, e esta é se calhar a primeira diferença e a primeira coisa a desmistificar é que não é só uma questão de cansaço. Porque quando nós estamos cansados, nós descansamos e melhoramos, certo? Certo. Pronto. E no burnout não é assim. É como se nós tivéssemos uma bateria, entre aspas, de um aparelho, não é? Que está viciada e que nós pomos a carregar e ela não carrega. Portanto, já não há essa capacidade de recuperação. Ok. Depois de um tempo prolongado de exposição a um stress crónico, não é? Já não há essa capacidade de recuperação e, portanto, a pessoa, mesmo que descanse, mesmo que tenha um fim de semana, mesmo que tenha férias, não consegue voltar ao seu estado funcional enquanto profissional. Ok. E neste sentido aqui, e nós falando aqui um bocadinho no sentido dos profissionais de saúde, mas abrangendo também outras áreas profissionais, como é que nós podemos fazer aqui uma ligação de comparação? Porque estamos a falar de áreas de grande responsabilidade civil, Sim, não é? E grande sim, responsabilidade exato. social. E isso é logo um ponto em comum, não é? Porque se nós pensarmos em médicos, enfermeiros, auxiliares da ação médica, se pensarmos em polícias, GNRs, bombeiros, portanto, forças de segurança, temos todo um conjunto de características comuns, não é? Primeiro, uma grande exigência a nível emocional, não é? Porque estas profissões vão lidar com as situações
de risco, de perigo, de doença, de fragilidade, de risco de vida, não é? Muitas vezes. De perda também, não é? Tem que lidar muitas vezes com a perda da vida humana. E por isso há uma grande exigência a nível emocional. E depois há outra questão, que normalmente as pessoas que escolhem estas profissões também tendem a ter características mais empáticas, que depois também as leva a serem mais suscetíveis também perante estas situações. E é uma aprendizagem que tem que ser feita também nesse sentido, não é? Esse equilíbrio. Depois, por outro lado, a existência de turnos, de muitas horas de trabalho, que em si, não é? O não comer a horas, o não dormir o tempo suficiente. Portanto, isto são coisas que também sobrecarregam o nosso organismo, que não sabe, não é? Para o nosso cérebro, se o stress é porque nós estamos perdidos numa floresta ou se estamos num local de trabalho muito difícil, para o nosso cérebro é igual, não é? Portanto, estarmos em hipervigilância constante. Acaba por ser aquela desregulação alimentar, desregulação de todas das as rotinas. ações da vida, Às vezes não ter tempo para, não é, fazer exercício físico como se calhar as pessoas gostariam de fazer, não é? Porque estão muito sobrecarregadas também nos seus trabalhos. Depois também a pressão social que existe para com estas profissões, não é? Porque se pensarmos bem, profissionais de saúde, bombeiros, polícias estão sempre entre os, desculpa lá a expressão, bestas e bestiais, não é? Porque ou são heróis, ou são os piores, ou salvaram o mundo, ou os incêndios, ou o Covid, mas depois afinal já são umas porcarias porque não fazem aquilo. Portanto, ou seja, andam sempre a ser muito comentados e às vezes há muitas coisas que são injustas, não é? Porque nós não podemos levar todos pela mesma bitola. E esta vivência, muitas vezes, não é? Imaginem o que é uma pessoa que está a trabalhar. Eu, neste momento, não faço serviço de urgência, mas já fiz, não é? Imaginem o que é uma pessoa estar 24 horas a trabalhar, por exemplo, não é? E tira 15 minutos dessas 24 horas para ir beber um café ou à rua apanhar um bocadinho de ar, e há uma pessoa que diz, pois, não somos chamados porque estão aqui só a beber café. Não é? Quer dizer, como se as pessoas deixassem de ter a sua vertente, serem humanas, no fundo, não é? Portanto, isto é uma coisa que há muito estas expressões do vestir a camisola, isto é uma vocação, quase como se as pessoas fossem mártires e não fosse uma profissão. Não é? E acaba por, e lá está, e esse café por vezes, esses 10 minutos, esses 5 minutos, 10, 15 minutos, quase que é um restabelecer, um regenerar, ali a energia, não é? Uma recuperação. É como é para outra pessoa qualquer, não é? Portanto, no fundo, estes profissionais têm necessidades como têm outras pessoas. Depois também a responsabilidade, não é? E aqui a responsabilidade das decisões que tomam, lá está, um médico, um bombeiro, um polícia, está a tomar decisões no seu trabalho, não é? Que têm repercussões diretas naquele momento, não é? E às vezes depois também futuramente, para aquela pessoa que está a ser, que se está a tentar ajudar, não é? Não, e é isso exatamente, a responsabilidade que se tem e o excesso de responsabilidade, às vezes até deixa um pouco de olhar, lá está, é o olhar para o outro e muitas vezes em detrimento de olhar para nós próprios, nesse caso. Quais é que você diria que seriam os principais sinais de alerta? Porque lá está, nós aqui estamos a falar de profissionais de saúde, estamos a falar de áreas de grande responsabilidade civil, não é? Mas isto pode ser transversal a qualquer outra pessoa, qualquer outro ser humano. Portanto, qualquer outra pessoa que esteja a ver, seria aqui de perceber quais é que seriam os primeiros sinais de alerta ou os sinais a ter em consideração. Sim. Muitas vezes há este pensamento de que quem está em burnout pode eventualmente estar parado ou tal muito cansado, mas nem sempre é assim, ok? Por vezes a pessoa passa por uma fase de estar em piloto automático, portanto já nem está a pensar no que está a fazer e até pode estar agitado
ou seja, tentar produzir, mas sem eficácia. Portanto, começam a existir consequências também cognitivas sobre a concentração, sobre a memória, sobre a capacidade de organização, não é? E por isso a pessoa pode até trabalhar muito tempo, mas não ter resultados disso, não é? Depois, efetivamente, não conseguir recuperar para o dia seguinte e ter esta sensação de... Portanto, a pessoa adorava aquele trabalho, não é? Gostava do que fazia, era bom no que fazia, mas já não se reconhece. Portanto, isto é uma coisa... Eu já não me reconheço não me reconheço nesta função. Portanto, há também um certo distanciamento emocional e começa-se a normalizar... pronto, olha, eu agora não vou fazer isto, mas também... Pronto, não faz mal. Pronto, ou seja, mais procrastinação também em relação às tarefas. A questão é que isto não é uma coisa de instalação súbita. Muitas vezes, isto é ao longo de muito tempo. Há uma coisa que eu também queria muito realçar aqui em relação ao burnout, que nós muitas vezes centramos isto na pessoa que tem o burnout. Mas isto é muito para além disso, não é? Porque há uma responsabilidade em relação ao burnout daquela pessoa que é do local onde ela trabalha, não é? O ambiente laboral, as condições que são dadas às pessoas, se é permitido a essa pessoa ter pausas ou não é, se pode tirar férias ou não de forma livre, se pode ajustar os seus horários, por exemplo, de acordo com ter um filho doente ou não, não é? Que há pessoas que têm outro tipo de exigências, para além da questão laboral, não é? Que são muito marcadas. Alguém que tenha um filho com uma doença crónica, por exemplo, não é? Portanto, há esta responsabilidade também e estes fatores relacionados com o contexto laboral, não é? Portanto, isto acaba a ser, naquilo que eu estou a perceber, acaba por ser sempre um contexto psicológico e emocional daquilo que são da nossa envolvente, não é? E do contexto em que estamos inseridos. Você diria que é assim? Claro, é assim, as coisas em saúde mental são sempre multifatoriais, não é? Porque cada história é única, não é? Claro. Eu, por acaso, quando ouvi um pouco o podcast, não é? Também para poder aqui participar, e há uma pergunta no final que é: o que é que para ti é válido, a palavra válido? O que é ser válido? E eu achei muito engraçado, porque dos 3 que ouvi, as pessoas respondem sempre muito sobre a eficácia, não é? É ser eficaz, é ter um papel válido, não é? E o que eu acho, quando eu pensei nisso, o que é que eu responderia? Eu acho que viria as coisas, se calhar também relacionado com a minha profissão, não é? De outra forma, porque eu acho que todas as histórias de vida são únicas e são válidas. Portanto, mais no sentido de validar a existência daquela pessoa e a história daquela pessoa, não é? Eu acho que é isso que é a questão engraçada na pergunta em si, porque a pergunta é tão ampla na forma, na perspectiva da resposta, não é? Porque, exatamente como você disse, cada análise é única, cada vida é única, e a forma como as pessoas percebem o que é a validade. E quando estamos a falar de uma coisa tão geral, né? Que acaba por ser a validade do quê? Tua validade. E isto é giro perceber onde é que as pessoas vão pegar primeiro. E onde é que as pessoas Mas há muito este foco, não é? Há muito este foco no sucesso, na eficácia. Eu acho que nós hoje estamos eu vejo isso também já a ser transmitido muito às crianças e adolescentes com quem trabalho. Há muito este foco no rendimento académico. Parece que a escola é a única coisa. E às vezes digo aos miúdos na consulta, não é? Assim, a escola não é a única coisa sobre ti. Não é isso que vai ditar o teu valor como pessoa, o teu valor intrínseco, não é? E nesse sentido, e fazer também uma ligação aqui, como você falou, das escolas e aos profissionais de saúde, porque acaba por ser um pouco parecido. Os profissionais de educação. Porque temos uma autoridade também a lidar com as crianças, e neste caso os profissionais de educação, e associando também às crianças. Como é que se pode distinguir aqui um período normal
de maior cansaço, do burnout em si, da realidade que é o burnout. Porque acaba por ter muitas semelhanças, não é? Sim, as coisas, se calhar podemos dizer que estão num contínuo, não é? Só que há uma diferença que é, há uma altura que a pessoa já não está funcional, não é? E temos que perceber que nestas profissões, seja profissionais de saúde, seja entidades, não é, de proteção, segurança, professores, se essa pessoa não estiver bem, não é? Não fizer bem a sua profissão, não é? Isto tem consequências diretas sobre aqueles com quem está, não é? Porque não está a trabalhar com coisas inanimadas, está a trabalhar com pessoas, não é? E, portanto, isto há efetivamente consequências desse quadro para o próprio e para os outros. Muitas vezes também, uma das coisas que distingue o burnout de um simples cansaço é que as coisas do trabalho também já transpõem e são descontadas nos amigos, na família. Pode haver um isolamento também, não é? Daquilo que era antes, o funcionamento também da pessoa, se era uma pessoa mais alegre, mais comunicativa, se calhar não tem essa disponibilidade mental, não tem disponibilidade para brincar com os filhos, não tem disponibilidade para ouvir o marido ou a mulher, não é? Porque já não dá, está no limite. Não é? Pois. Já dá para perceber que se não funciona é porque já não é só cansaço. Exato. Fazendo aqui uma comparação do burnout, e isto, uma dúvida genuína, associando aqui à depressão. Nós podemos considerar o burnout uma depressão ou como é que o contextualizamos? Sim, isso é uma das coisas. Há mecanismos que são partilhados, não é? Porque nós, vamos lá ver, nós no nosso cérebro temos áreas, não é? Que são responsáveis por funções, temos vias neuronais que fazem também elas próprias interligadas, não é? Portanto, claro que há coisas que há mecanismos que podem ser partilhados, não é? E uma pessoa pode começar por ter um burnout e depois pode associar a isso um problema de ansiedade e depressão, por exemplo, não é? Por se sentir, por exemplo, a falhar pelas consequências que, imagino que teve um erro muito grave no trabalho por causa disso, sente-se culpabilizado, desenvolve um problema, ou seja, não é que seja a mesma coisa, não é? Não podemos considerar o burnout uma depressão? Pode-se considerar um ponto inicial? Sim, assim, não é a mesma coisa, não é? Pronto, não é a mesma coisa. O que não significa que não se possam associar. Ou que uma coisa não possa gerar a outra. Decorrer depois da outra, sim. Tá bem? Mas uma pessoa pode ter um burnout e não estar propriamente triste ou com pensamentos muito negativos sobre a vida. Lá está, se calhar se isso não for tratado, se a pessoa tiver cada vez mais consequências desse burnout, se calhar eventualmente vai culminar nisso, não é? Mas não é a mesma entidade. Boa. É bom esclarecer isso. E, efetivamente, era uma dúvida que tinha aqui. Depois às vezes, o tratamento pode ser semelhante, ok? Sim, porque... É nesse sentido é que era também a pergunta, porque acaba por haver muitas semelhanças, digamos assim. A questão é esta, assim, uma moderada a grave, a indicação, um burnout no seu início, uma depressão ligeira, a indicação de tratamento é fazer psicoterapia, não é? E se não for suficiente, então recorrer eventualmente a psicofármaco associado à psicologia. Uma situação moderada a grave, quer seja um burnout, quer seja uma depressão, a indicação de tratamento também é recorrer a um psiquiatra para fazer aqui toda a história, antecedentes e tudo, e escolher um tratamento que ajude na recuperação dos neurotransmissores e das coisas a nível biológico. Acontecem alterações numa situação e noutra, não é? E até alguns dos fármacos podem ser parecidos, porque os neurotransmissores envolvidos também, quer dizer, nós não temos 30 neurotransmissores, temos aqueles que são depois modificados, modulados por aqueles fármacos, não é? Não temos assim uma quantidade
enorme de Acaba por ser coisas. acaba por ser o mesmo foco. Direcionar. Sim, em termos de... Não, claro, depois a abordagem será diferente. O objetivo da psicoterapia pode ser totalmente diferente, não é? Ok. Porque uma pessoa, por exemplo, se nós partimos de uma situação de stress crónico, não é? A anteceder um burnout, essa pessoa pode precisar de conseguir gerir o seu tempo de outra forma, de trabalhar o seu autocuidado, conseguir dizer não, é? Estabelecer limites no local de trabalho, às vezes sair do trabalho onde está, não é? Quase que, agora você já falou, quase que me está a dar a sensação que nós já entramos em burnout muitas vezes na vida profissional. Porque há muita gente que não consegue dizer não, há muita gente que já se deixa... Pois, há muitas pessoas que andam muito tempo com o pezinho lá em cima e se calhar vão entrando e saindo, não é? Mas também, lá está, porque há esta cultura de que quase que... olha, se aquele teve um burnout é porque ele é um grande trabalhador. Pois. Ok, associar sempre a muito excesso de Enquanto trabalho. que, por exemplo, nos países nórdicos, e eu acho isto super interessante, é considerado pela entidade patronal uma burrice alguém sair fora do horário. Sim. Porque significa que não o fez no horário correto, não é? Significa que não aproveitou as horas laborais, não é? Para fazer o trabalho que tinha. Claro. Por outro lado, também não está a respeitar o tempo de descanso que precisa e que a entidade patronal considera que é importante para a pessoa depois, no dia seguinte, trabalhar bem. Claro. Ou seja, estar com a família, ter o seu tempo livre, etc. Não é? E às vezes já tive vários relatos de trabalhadores portugueses que foram trabalhar para países nórdicos e que foram chamados à atenção por saírem mais tarde e foram convidados a sair a horas. Claro. Porque não fazia sentido, não era assim que era a política da empresa. E acho que acaba por ser não política só da empresa, mas uma política social, não é? Um bocado, sim. Acaba por ser política social e aquela cultura que eles têm de... E por exemplo, uma coisa que a mim, não sei, me surpreende muito, não é? Às vezes quando ouço médicos mais velhos dizer, em relação à minha geração ou gerações mais novas, pois, eles já não têm o espírito de missão. Ou, pronto, já não vestem a camisola, já não querem trabalhar tantas horas. Quando, assim, os médicos trabalham sempre muito, no geral, não é? A pessoa querer ter uma vida pessoal, não é? Querer constituir família, para além do mais, que também há uma grande diferença agora, que também foi falado no podcast, que é, agora há muito mais mulheres médicas do que homens, não é? Exato. Mulheres essas que engravidam, que têm filhos, claro. que também querem estar presentes na vida deles, não é? E que querem conciliar as coisas, não querem ter que escolher, não é? Entre a profissão entre uma coisa e outra. E porque essas identidades, digamos assim, todas fazem parte da pessoa, não é? E às vezes isso é tido quase como uma preguiça, entende? E não é. É uma vivência, se calhar, muito mais saudável e muito mais equilibrada da profissão do que antes acontecia. Nós, se calhar, aí vamos à estrutura que nós temos, não é? A estrutura que nós temos obriga a isso. É quase como uma obrigação, teres de escolher ou isto, não é? E acaba por nos levar para este caminho. Mas esperemos que... É um ponto positivo ter mais mulheres a trabalhar na área da saúde. Assim, isto não é uma coisa de géneros, não é? Eu acho que isto não é uma coisa... Eu acho que é bom... Sim, é positivo no sentido eu em que acho nós que todas temos as um equipas, passado... muito sinceramente, eu acho que todas as equipas ganham com todo o tipo de diversidade. E isso, sim. Aliás, por exemplo, na saúde mental, e é uma coisa que na escutamente, por sinal, nós temos, porque temos homens, temos psicólogos, temos psiquiatras homens, e eu acho que isso é muito bom, porque por vezes há utentes que nós temos que têm alguma preferência ou que acham que se sentem mais à vontade, porque a abordagem, as pessoas têm características diferentes, as abordagens são diferentes, portanto eu acho que isso na realidade até é positivo, não é? Pronto, nem uma coisa nem outra. Não, é muito positivo haver essa, aliás, a capacidade de decisão sobre a diversidade, como falamos, e acho que é fundamental. Que mitos é que você acha que ainda existem
ou que continuam a existir muito enraizados sobre o burnout na nossa sociedade. E que nós consigamos Sim, identificar. eu acho que, como muita coisa na saúde mental, há uma certa associação a, pronto, olha, não conseguiu aguentar, é uma pessoa fraca, não conseguiu aguentar a pressão, o stress. Claro. E não tem nada a ver com isso, não é? Porque, na realidade, eu às vezes até me surpreendo quando tomo conhecimento de, no caso de pais que vêm à minha consulta, eu às vezes até penso como é que estas pessoas, com estas situações todas de vida, com estas coisas todas, não é? Como é que elas trabalham? Como é que conseguem? Como é que vivem? Claro. Não é? Claro. E por isso eu acho que não se trata. Cada história é uma história, cada situação é uma situação e não tem que ver com fraqueza, não é? Tem que ver com o esgotar. É um elástico que esticou, quebrou, não é? Claro. O que esticou esse elástico pode ser muita coisa. Pode ter a ver com o trabalho, pode ter a ver com coisas também a nível pessoal, pode ter a ver com situações de saúde que a pessoa já tinha previamente, até de saúde física, não é? Pode ter a ver com coisas que acontecem do ponto de vista económico. Cada vez mais nós temos que atender também àquilo que são os determinantes sociais de saúde, não é? Se a pessoa consegue pagar uma casa, se a pessoa consegue ter cuidados de saúde, se a pessoa consegue garantir educação para os seus filhos. Muitas pessoas hoje em dia em Portugal não conseguem ter uma semana de férias fora de casa, não é? Claro. Isto é a realidade. Não conseguem ter climatização em casa. Quer dizer, basta nós pensarmos aqui no Alentejo e imaginarmos o que é que será, e muita gente está nessas condições e não conseguem dormir, por exemplo, porque é tanto calor que Claro. não tem ar-condicionado, não tem ventoinhas, não tem nada e não conseguem dormir, não é? Como é que essas pessoas vão estar a trabalhar? Não é? Portanto, ou seja, isto é uma coisa muito mais complexa e não podemos, tudo o que é complexo, nós não podemos reduzir a esse tipo de coisas de, porque não, a pessoa não conseguiu. Então, e o que está à volta da pessoa? Claro. Não é? Claro. Existem muito mais nuances. Muito mais. Nuances E se não pensarmos nisso, também não conseguimos abordar a situação, não é? Continuando aqui um bocadinho na questão do burnout nos profissionais, e gostava de saber aqui o que é que um profissional pode fazer para evitar esse burnout ou chegar a esse momento em que diz que já caiu o baralho de cartas todo. Eu acho que é muito importante as pessoas, primeiro que tudo, conhecerem-se elas próprias, não é? Saberem as suas necessidades, porque lá está, como cada um também é único, as suas necessidades também são únicas, não é? E eu posso precisar mais de dormir do que o David, Claro. certo? Claro. E provavelmente preciso, porque sou uma pessoa que costumo dizer que tenho uma necessidade de sono de um bebê. E isto a pessoa tem que conhecer, tem que saber, não é? Quando faz as suas escolhas profissionais tem que se conhecer também, não é? Tem que saber também e treinar esta capacidade de se proteger no sentido, eu não sou, e nestas profissões, não é? Eu não sou o salvador do mundo, Claro. eu não sou omnipresente, omnipotente, e esta aprendizagem, este luto também é um luto de que não é de mim que depende tudo. Às vezes as pessoas têm esta ideia que se eu fizer tudo bem, se eu tiver o controle de toda a situação, vou conseguir ajudar todos os doentes. Isso não é verdade. Você fala na culpa, estamos a falar na culpa se calhar da desresponsabilização, não é? Porque em certo momento nós temos de nos desresponsabilizar. Sim, não é uma questão de desresponsabilização. A responsabilidade é partilhada. A responsabilidade é partilhada, porque assim, eu posso dizer assim a um doente, não é? Não é a minha área de trabalho, mas posso acontecer, por exemplo, estou a falar de uma situação genérica, um médico que aconselha uma pessoa que tem uma dependência de álcool, não é? Explica, olha, o senhor está a incorrer neste risco assim,
o fígado, os rins, a possibilidade de cancro, etc. Pronto, pode falar de tudo, não é? Para além, enfim, de todas as coisas que decorrem quando a pessoa efetivamente está sob o efeito de álcool, os problemas também para a saúde mental, tudo. E a pessoa, ouvindo aquilo tudo, pode decidir não se tratar, Pois, não é? exato. E o médico, o que é que vai fazer? Vai continuar a fazer o seu trabalho, mas não é só do médico que depende tudo, não é? E às vezes faz parte também do crescimento profissional saber-se aceitar isso, Claro. não é? Que há limites também para aquilo que nós conseguimos fazer, não é? Pois eu se calhar usei mal a palavra, mas era nesse sentido que eu estava a pensar, porque não é uma desresponsabilização, claro, como é óbvio, mas se calhar é saber até onde é que Sim, nós é conseguimos saber ir, exatamente não até é? onde conseguimos ir Até onde é que conseguimos ir e que isso e tem... aceitar que esse é o Uhum. nosso, é E a nossa claro, capacidade exato, e isso é um limite. para conseguirmos fazer a nossa vida, não é? E isso eu acho que para pessoas, eu, por exemplo, pensando em mim própria, né, porque sou um idealista, muito de copo meio cheio, etc. Às vezes isso não é muito fácil e também é um crescimento profissional e que muitas vezes também temos que ter ajuda, não é? Porque às vezes a própria gestão da profissão, não é? E sem pensar no burnout, mas a própria gestão da profissão, nós podemos precisar de ajuda para isso, Claro, não é? claro, claro. E não é isso não é uma coisa. As pessoas não devem ver, e eu acho que cada vez mais isso está a acontecer, porque antigamente havia muito esta ideia que se vai ao psicólogo porque se está doente ou porque se está maluco, etc. Não é? Mas eu acho que neste momento as pessoas já percebem que nós podemos ir para organizar coisas da nossa vida, para fazer mudanças na nossa vida, para melhorar, enfim, o que quer que seja que nós precisamos, não Até é? para fazer uma manutenção, acaba por ser. Eu Sim, chamo-lhe a manutenção da vida, é exato, como se levar o carro ao exatamente, mecânico. exatamente. E eu acho que, eu costumo dizer que desde que comecei, tenho psicólogo todos os meses, muitas vezes não vou lá fazer nada, penso eu, mas acabo sempre por tirar algum tipo de valor porque a manutenção é feita, não é? Ou seja, aquela desregulação que às vezes pode acontecer, eventualmente por certos momentos menos bons, acaba por ser ali estagnada, portanto acho que é fundamental, não é? Claro, claro. E neste seguimento aqui das consultas e de procurar um profissional, perguntar-lhe também o que é que, ou em que ponto, em que momento é que nós podemos perceber e chegar à percepção de que já não precisamos descansar, precisamos é de procurar um profissional. Sim, isso é uma coisa importante porque muitas vezes as pessoas quando estão em burnout não reconhecem que estão, não conseguem ver isso. Algumas poderão ter essa noção de estarem cansadas, etc., mas às vezes não têm essa noção. E nós podemos também ver isso nos outros, não é? Porque os outros também são um pouco um espelho de nós próprios. Claro. E se alguém nos diz, epá, olha, vê lá, porque sinto que estás diferente, que se calhar estás, não participas no almoço da empresa, ou já não tomas aqui um café connosco, não sais de frente do computador, pá, no outro dia tiveste uma reação, ninguém percebeu o que é que se passou, explodiste em casa, mesma coisa, pá, o que é que se passou, tipo, ali com os miúdos, não? Portanto, ou seja, também estarmos atentos a esses Uma sinais, autorreflexão também. porque a nossa relação com os outros também diz muito sobre a forma como nós estamos. Claro. Às vezes diz mais sobre nós do que diz sobre os outros, Claro, não é? claro, claro. É uma interação, pronto. E por isso pode ser uma forma aparentemente indireta, mas também muito informativa Perceber que precisamos de perceber que de precisamos de algo mais ajuda, do que só descansar. porque às vezes lá está, porque às vezes a instalação é tão progressiva que a pessoa pode não, quer dizer, ou então quando se dá conta já não consegue, como eu costumo dizer, está a beber sopa com uma palhinha, não é? Claro, claro. Porque já não consegue pensar, não é? E que conselho é que você daria a alguém que sente ou que está em burnout ou que já não consegue, às vezes pode não saber que esteja em burnout, mas que já não Claro. consegue dar mais de si? Claro. Assim, eu acho que nós andamos sempre a vender esse peixe e a pregar essa, enfim, isso
toda a gente, que é quanto mais cedo, em tudo, mas em tudo não é na saúde mental, é em tudo na saúde, não é? Quanto mais cedo nós conseguimos intervir, identificar, diagnosticar, introduzir o tratamento e intervir, mais curto é o tratamento, menos recursos, seja farmacológicos, terapêuticos, são necessários, menos consequências há para a vida da pessoa e mais a pessoa pode recuperar o seu estado inicial, o seu funcionamento de base, não é? Portanto, eu acho que isso é o interesse de toda a gente. Muitas vezes as pessoas, e eu aqui noto perfeitamente isso no Alentejo, eu acho que também há uma questão cultural muito forte das pessoas levarem as coisas nas suas forças. Portanto, isto é a minha história, eu tenho que aguentar, é a minha família, é o meu trabalho, eu tenho que. E normalmente quando pedem ajuda já há 3 ou 4 ou 5 anos que as coisas estavam ali, como se diz, a moer, Claro. não é? Você está a falar nisso e estou-me a lembrar da minha avó, porque efetivamente era assim. E nós falámos sempre durante toda a vida, ela é assim, uma trabalhadora, trabalhava mais que um homem e pronto, aquela conversa normal. E a questão que eu penso hoje em dia é o que é que será que ela teve de aguentar para conseguir superar tudo isso, não é? Exato. E depois lá está. E não é preciso as pessoas fazerem isso sozinhas. Não é preciso as pessoas estarem sozinhas a passar por isso, não é? É pedir ajuda. É pedir ajuda. É pedir ajuda. Sim. Há sempre alguém que está disponível a ouvir e a ajudar. Claro. Doutora, muito obrigado por esta conversa. Obrigada. Espero que desse lado também tenham gostado. O burnout não é algo que aconteça de um dia para o outro. É um processo silencioso que pode afetar profissionais, não só profissionais em áreas de responsabilidade, mas também pessoas no dia-a-dia, com muita responsabilidade nos trabalhos. Às vezes nem é a questão da responsabilidade em si, mas a sobrecarga, como falámos aqui, da contínua, né? Como falámos aqui com a doutora Salomé. Portanto, tentem pedir ajuda, se estiverem nesse caso. Mesmo que pensem que pode não ser, se estiverem no estado, peçam ajuda, pelo menos para fazer um diagnóstico. Se despistarem, excelente. Se não despistarem, fazem o tratamento o mais antecipadamente possível. Portanto, é essa a minha palavra. Obrigado, doutora Salomé, por estar aqui. Obrigada. Qualquer coisa, contactem a Clínica Escutamente, contactem a doutora Salomé, se precisarem de algum tipo de ajuda ou de algum tipo de informação. Obrigado a todos.